Vamos continuar aqui. Você já viu que o quadro está preenchido, cheíssimo de ótimas informações aqui para você. A gente vai trabalhar agora com a classificação desses ângulos, tá bem? E aí, André, isso é muito importante para que eu saiba? Cidadão. Cidadã. É muito importante que você saiba isso. Pode ser um macete, o pulo do gato para você resolver uma questão. E você não vai dar mole com isso, né? Fica tranquilo que de tanto eu falar aqui, em algum momento você vai aprender por osmose. O professor de biologia já deve ter comentado isso com você. Tá bem? Então, vamos lá, ó. O que a gente vai chamar de ângulo agudo? Vamos chamar de ângulo agudo aqueles que medem menos que 90 graus. E de obtuso, aqueles que medem mais que 90 graus e menos que 180 graus. A gente vai chamar de ângulo raso aquele que mede exatamente 180 graus. Então, você já viu que todos esses daí vão ser sempre em função de 90 e 180. Viu como é que é fácil lembrar, né? E aí, a gente tem também o ângulo reto, que é uma classe muito especial. Até porque se ele não fosse especial, a sua casa ou o lugar onde você está não estaria em pé. Porque se não fossem as quinas dos nossos espaços, e aí nesse caso o ângulo reto, a gente não conseguiria manter essa sociedade, esses lugares, prédios maravilhosos que a gente tem, né? Então, quando um ângulo medir exatamente 90 graus, a gente vai falar que temos um ângulo reto. E ele é tão importante, mas tão importante que a gente tem uma classe de triângulos, que são os triângulos retângulos, que a gente vai estudar daqui a umas aulinhas aí, e aí marca a importância desse ângulo para a gente. Tudo bem? Aprendeu? 4 informações aqui, ó, molezinha para você. Vamos para o próximo aqui, ó. Esse quadro é aquele que eu já quero que você, ó, coloque o alerta vermelho aí, por favor. Coloque o alerta vermelho, porque você precisa saber a definição de cada uma dessas palavrinhas aí, tá? Principalmente as duas primeiras lá de cima, que são os ângulos complementares e os suplementares. A gente vai falar que 2 ângulos são complementares quando a soma desses ângulos for igual a 90 graus. Tudo bem? E aí? Bom, se em algum momento eu falo assim para você, olha, eu tenho um ângulo alfa e eu quero saber qual é o complementar desse alfa. Eu posso falar assim, ó, beta ou x. Vou trabalhar com x, que já está escrito aqui. O x é o complementar desse ângulo. O que significa? Que alfa mais x tem que ser igual a 90 graus. Logo, a gente pode escrever esse nosso alfa aí como 90 menos x, não é? Então, se a gente está tratando esse 90 menos x aqui como complementar, essa é uma forma simples que você pode escrever ele. E a gente vai ver isso muito nos exercícios, tá? Você vai ver isso bastante lá, porque é basicamente o que a gente vai tratar. Só uma observação, esse x é o nosso ângulo em questão, tá bem? E aí, no caso, o complementar vai ser o que a gente vai achar aqui, que eu chamei de beta, né? Então, vou chamar de beta aqui, tá? Então, eu estou tratando de um ângulo x e um ângulo beta, tudo bem? Só para ficar mais claro aí para a gente poder trabalhar. Bom, e se a gente tem 2 ângulos suplementares? Vou falar que beta e x são 2 ângulos suplementares, ou seja, ele é super. E se ele é super, ele é maior que 90 graus. Pegou a ideia? Pegou, né? Esse suplementar, ele é maior que 90 graus, então ele vai ser o nosso 180 graus, tudo bem? E aí, mais uma vez, se a gente tem um beta como um suplementar, a gente sabe o quê? Que x mais beta é igual a 180. Logo, esse beta pode ser escrito como 180 menos x. Isso vai ser importante pra caramba nos exercícios, para que você saiba, tá bem? Vamos lá. Essa classe aqui dos replementares, ela tá sumindo. Nos livros de matemática de 1983, você ainda encontrava os replementares. Mas vá que a banca esse ano tem aí um pouco mais de 155 anos e resolva falar sobre replementares. Bom, você é aluno da oficina militar, você já viu isso daqui, a gente não vai perder isso, tá? Os 2 ângulos serão replementares quando a soma entre eles for 360 graus. Certinho? De boa, né? E os ângulos adjacentes? Bom, a gente vai chamar de ângulos adjacentes aqueles que não possuírem pontos internos em comum. Falei grego? Não falei grego não, né? Falei português mesmo. Qual é a ideia dele? Dá uma olhada aqui comigo nessa figura. Observa o seguinte, ó, esse AOB e esse BOC, cada um divide a sua região angular. Nenhum se mete no espaço do outro. Então, esse par de ângulos que eu falei, eles são adjacentes. Tudo bem? Moleza, né, senhores? Vamos para o próximo? Bom, congruentes, você já sabe o que é. E aqui a tia colocou essa informação aqui, ó, em 360 graus menos x, mas essa informação era para estar aqui em cima, tá?
A tia tava meio louca aqui quando fez o quadro. Mas aí você escreve aqui em cima, tá? Para não ficar estranho e para a gente complementar a informação que a gente tinha falado lá daqueles lá de cima, tá bem? O quadro tava até bonito, né? Agora já ficou uma bagunça já. Vamos que vamos. O que a gente vai chamar de ângulos congruentes? Toda vez que a gente fala de congruentes, a gente fala de mesma medida. Então, se eu estou falando que a gente tem um par de ângulos que são congruentes, significa que eles possuem mesma medida. Fácil, né? Tem gente que ainda fala que geometria é difícil. Eu acho isso um absurdo. Vamos lá, para fechar, os ângulos consecutivos. Quem são eles? São aqueles que possuem em comum um lado e um vértice e um lado em comum. A tia estava muito louca quando fez esse quadro aqui. Então, você corrige isso aqui e coloca aqui, ó, vértice e lado em comum, tá bem? O quadro estava tão bonito, né? Eu tinha que zonear isso tudo. Bom, se ele possui um ponto em comum, ele possui um vértice em comum e um lado em comum, o vértice a gente já vai olhar para esse vértice O aqui, porque ele é comum a todas essas semi-retas que tem aí, certo? E aí, qual vai ser o lado que vai ser em comum? Vai ser esse OB aqui. Então, a gente está tratando de ângulos que são consecutivos AOB e BOC. Cuidado para não confundir consecutivo com adjacente. Eles têm alterações, eles são diferentes, mas muita gente confunde, mas você não pode confundir, tá bem? Espero que vocês tenham gostado. Se não gostaram, eu espero que vocês tenham entendido, para mim dá no mesmo, tá bom? Você achou que tinha acabado, né? Te enganei, viu? A gente precisa tratar essas duas informações aqui que são ótimas e que você precisa levar lá para o fundo do coração. Promete para mim que você vai levar, né? A primeira delas é o ângulo oposto pelo vértice. O que isso significa? Um ângulo oposto pelo vértice vai ser aquele cujos lados vão se opor ao lado do outro ângulo. André, eu não entendi nada do que você falou. Foca aqui comigo, ó. Presta atenção nesse ângulo COD. Observa que ele é oposto ao lado que tem, ó, BOA. Não é oposto? Você vê que ele divide, ó, o mesmo vértice. Quando isso acontece, a gente diz que temos triângulos, a gente diz que temos ângulos, triângulos você ainda não viu, ângulos OPV, opostos pelo vértice, tudo bem? E aí uma informação muito importante que você precisa aí, ó, coloca aquele alarme vermelho, por favor, colocou? Então, esse alarme vermelho é para te indicar que toda vez que a gente fala de ângulos OPV, a gente está falando de ângulos que são congruentes. Guardou essa informação? Então, beleza. Vamos para o próximo? O que significa a bissetriz de um ângulo? Cuidado, a bissetriz a gente vai falar dela agora em ângulo, vai falar em triângulo. Ela é muito importante. Nesse caso de ângulo, a gente vai tratar da bissetriz como uma semi-reta. Então, a bissetriz ela vai ser uma semi-reta interna ao ângulo que vai dividir ele nesse vértice aqui, vai dividir traçando essa nossa semi-reta de modo que forme dois ângulos congruentes. Então, calma, foca nesse exemplo aqui. OC é a nossa semi-reta que é bissetriz desse ângulo AOB. Se ela é bissetriz do ângulo AOB, significa que AOC e COB possuem a mesma medida. Tudo bem? Fácil, né? Beleza. Ainda tem gente que fala que geometria é difícil, não dá para entender. Então, agora sim, agora é real oficial. Eu espero que vocês tenham gostado. Se não gostaram, eu espero que tenham entendido, que para mim dá no mesmo, tá bom? E leva para o coração essas informações que eu falei aqui, certo? Eu te vejo lá nos exercícios. Um beijo e até o nosso próximo vídeo.